Amém, amados irmãos e irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Hoje desfrutaremos da semana 3, quarta-feira, do nosso alimento diário, que tem como título o contexto histórico da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o versículo para leitura com oração se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Senhor Jesus. Então, irmãos, o título, o contexto histórico da segunda epístola de Paulo, então fala dessa questão, dessas epístolas, de toda o que estava acontecendo ali, em meio a essa esfera ali dos Coríntios, de como Paulo escreveu as epístolas a esses irmãos ali em Coríntios. E a gente vê que a primeira visita que Paulo fez aos Coríntios foi ali onde ele levantou a igreja nessa cidade, Então, a primeira epístola, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é falado da questão de 11 problemas graves, que tinham ali na igreja em Corinto. Então, Paulo escreveu essa primeira carta aos irmãos ali em Corinto para esclarecer, a questão desses 11 problemas que tinham ali, que era desde divisões até fornicações, Então, os irmãos estavam servindo ali de maneira inadequada, conduzindo as reuniões de maneira incorreta. Então, Paulo fez ali a primeira carta aos Coríntios, pregando Cristo, como solução para todos esses problemas. Então, nesse contexto que foi escrita a primeira carta aos Coríntios. Isso foi na primeira viagem, E na segunda viagem que Paulo fez ali, a igreja em Corinto, a gente pode ver que ele estava profundamente entristecido, Ele tinha sido decepcionado com toda a situação que estava ocorrendo ali na igreja em Corinto. A gente pode ver isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, a gente vê aqui que Paulo, ele realmente abriu o coração dele, Tudo que estava ali no interior de Paulo, com relação à situação que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto, Paulo foi totalmente aberto com os irmãos ali, Relatou tudo que ele estava sentindo. Ele se encontrava em profunda tristeza ali, com toda a situação que estava ocorrendo. E qual foi a causa, dessa tristeza que foi gerada ali em Paulo? A gente pode ver que os coríntios, eles sofriam
a influência dos judaizantes, né, de Jerusalém. Então, por eles sofrerem essa influência dos judaizantes, eles acabaram por duvidar, né, da autoridade do apostolado de Paulo. Então ele acabou menosprezando, né, tudo que Paulo tinha falado ali com eles, os irmãos de Corinto. Eles acabaram menosprezando toda a palavra ali que Paulo escreveu para eles, por causa dessa influência que eles estavam sofrendo dos judaizantes de Jerusalém. E a gente pode ver que essa segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios foi nesse ambiente, né, de descontentamento com essa situação, de que essa influência que os coríntios estavam sofrendo dos judaizantes. Paulo então pôde escrever essa segunda carta, né? Foi o pano de fundo de toda essa epístola que Paulo escreveu, nessa segunda epístola. A gente pode abrir aqui e ler em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, para ver essa questão, né? Vamos ler. Diz assim: Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então aqui a gente pode ver que Paulo, ele adverte, né, aos Coríntios. É como se ele dissesse que Paulo ele não invadiu o limite imposto ali por Deus para ele, né? Mas os coríntios, né, com essa influência dos judaizantes, eles acabaram servindo com as suas próprias forças, né? Com que, segundo eles, achavam. Então acabaram ali menosprezando o falar de Paulo e gloriaram a sua própria pessoa, né? Mas aqui a gente vê que Paulo, ele não se alegrou com essa situação, né? Porque é como se o apóstolo Paulo, né, ele não invadiu ali a área de atuação dos coríntios, né? Ele não feriu esse limite, né, deles, mas os irmãos da igreja em Corinto, eles acabaram ferindo esse limite, né? Acabaram passando por esse limite que Paulo tinha imposto ali, né? Que Deus impôs para eles. Que Deus, ele mede para cada um de nós, né, um limite. Ele dá para mim e para você, como deu ali para os irmãos em Coríntios. Ele dá um limite a cada um de nós. E os irmãos de Corinto acabaram passando desse limite, né? E Paulo, ele exortou ali os irmãos de Corinto nessa questão, né? De que ele não invadiu esse limite e os irmãos acabaram invadindo. Então nós temos que tomar essa posição que Paulo tomou, né? De não nos autopromover, de percebermos, né, que o Senhor tem uma medida imposta a cada um de nós e precisamos respeitar esse limite, essa área de atuação que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nós temos o exemplo do nosso irmão Dong, né, que ele jamais se autopromoveu em todo o seu ministério ali, né? Ele nunca se autopromoveu. Ele sempre se colocava debaixo
da restrição do Senhor. Então nós temos que ser obedientes a Deus, né? E nos colocar também debaixo dessa sua restrição. E não ultrapassar esse limite imposto, né? Que o Senhor impôs para cada um de nós. Senhor Jesus, você me dê essa visão, irmãos. E que não podemos, né, impor ali a nossa condição, que nós achamos que é certa. Eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Muitas vezes dessa forma a gente ultrapassa o limite que o Senhor impôs a cada um de nós. Então nós não podemos ter essa posição, né? Precisamos respeitar essas restrições que o Senhor dá a cada um de nós. Senhor Jesus, possamos aprendermos a viver debaixo dessas restrições que o Senhor coloca em nossa vida.